Numa época que para se ver gênios era necessário ir aos estádios, esse cara movia multidões. Seu impacto no futebol é tão grande que é tido para muitos como o melhor jogador do futebol brasileiro antes do Rei Pelé. Tomás Soares da Silva, que viria a ser Zizinho, nasceu em 14 de setembro de 1921, em São Gonçalo. Começou ainda pequeno a jogar em times amadores na região de Niterói e tinha o sonho de jogar no seu time de coração, o América, mas não passou na peneira. Então, resolveu fazer um teste no Flamengo e foi contratado pelo treinador Flávio Costa. Coincidentemente, na sua primeira partida, saiu do banco de reservas e entrou no lugar de Leônidas da Silva, outro gênio do futebol que também tem vídeo aqui no canal. Zizinho era destro e jogava como meio-campista, mas além de distribuir o jogo, se destacou pelos números de gols que tinha como marca registrada e o drible em zigue-zague. O rubro-negro foi sem dúvidas o grande clube de sua vida. Ficou por lá de 1939 até 1950, e ao todo foram 328 jogos, 189 vitórias, 62 empates e 77 derrotas, tendo marcado 142 gols nesse período. Mas nem tudo foram flores. Em 1950, Zizinho reclamava de não ser valorizado pelo Flamengo. Abre aspas. O Vasco, para ficar com Ademir, não mediu esforços, pois reconheceu o quanto vale Ademir para sua equipe. Fecha aspas. O então vice-presidente do Flamengo, Francisco de Abreu, respondeu que era contra a venda. Porém, com a insistência do jogador para sair por Bangu, que na época garantia um aumento considerável a ele, foi negociado por 800 mil cruzeiros. Então, de 1950 até 1957, Zizinho defendeu o Bangu. E a ponto de curiosidade, em 1961, atuou como jogador e técnico de lá ao mesmo tempo, mas por um curto período. Se tornou o maior jogador da história do clube. Até o momento é o quinto maior artilheiro, com 122 gols. Ganhou 2 torneios Início do Rio de Janeiro e o torneio Início do Rio São Paulo. E em 1957, se transferiu para o São Paulo para o último grande momento de sua carreira, marcando 27 gols em 67 jogos e sendo campeão paulista daquele ano. Zizinho recebeu destaque nacional e internacional jogando pela seleção brasileira, atuando de 1942 até 1957. O grande momento de alegria foi a Copa América de 1949, conquistando o título e sendo eleito o melhor jogador do torneio. Mas a grande tristeza de sua carreira veio logo no ano seguinte, naquele que seria por mais de 6 décadas o maior trauma do futebol brasileiro. Apesar de ficar fora dos primeiros jogos do torneio e da derrota para o Uruguai, foi eleito o melhor jogador da competição. Depois disso, continuou sendo convocado até semanas antes da Copa América de 1953, quando reclamou da premiação dada pela seleção, o famoso bicho. Isso acabou vazando para a imprensa, que fez parte da população chamá-lo de mercenário e responsabilizá-lo pela derrota. A sua ausência na Copa de 1954 foi polêmica, pois ainda era considerado o maior jogador do Brasil. E depois da derrota, voltou a vestir a camisa da seleção brasileira até a Copa América de 1957, aos 35 anos. A derrota para o Brasil fez o então treinador Vicente Feola não chamar mais o jogador, acreditando que a equipe precisava de jogadores mais jovens para a disputa da Copa do Mundo de 1958. Com a camisa amarela, foram 54 jogos, 37 vitórias, 13 derrotas e 4 empates, marcando 31 gols e 32 assistências. No final da carreira, teve passagens discretas pelo Audax Italiano do Chile e pelo Uberaba de Minas Gerais. Aposentou-se em 1962, tendo uma carreira discreta como treinador logo depois, sendo seu melhor momento título dos Jogos Pan-Americanos com a seleção brasileira Sub-23. É até hoje o maior artilheiro da Copa América com 17 gols em 33 jogos, junto a Norberto Mendes. Em 1999 foi considerado pela IFFHS o quarto maior jogador brasileiro de todos os tempos. E em 2020, o jornal O Globo colocou em sexto lugar entre os maiores ídolos da história do Flamengo. Zizinho faleceu em 8 de fevereiro de 2002, em Niterói, aos 80 anos devido a problemas no coração. Seu legado para o futebol brasileiro é imensurável. Para se ter noção, é ídolo do Flamengo, São Paulo e por gerações que puderam vê-lo jogar, inclusive o Pelé. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você curtir e se inscrever. Tá saindo conteúdo diário e sua participação é fundamental para isso. Obrigado pela audiência e tchau.